para fechar, último ponto, e aí a gente entra nos minutos finais para a gente fazer o bate-papo com interação. Era 2004. Meu pai, lembra que ele construía casas lá em Lins, ele era pedreiro, e ele tinha um sonho grande de construir um sobrado para ele, que tivesse uma suíte com hidromassagem no quarto dele, que fosse um sobrado, enfim, uma churrasqueira na edícula lá no fundo, uma casa simples, mas esse era o sonho dele, porque ele construía para os outros, mas ele nunca conseguiu construir isso para ele. E 2001, lembro que eu fui para a televisão, 2002, 2003, a primeira coisa que eu fiz foi construir uma casa dos sonhos lá em Lins para o meu pai, no melhor bairro da cidade. Falei, pai, você vai construir a sua casa. Era 2001, 2002, eu fiz mais do que isso. Eu falei, pai, eu já estou ganhando dinheiro suficiente para te manter melhor do que você ganha hoje. Então, a partir de hoje, você e a mãe vai evangelizar. Naquele momento, meu pai então se desligou da profissão dele, terminou a última obra que ele tinha, e ele começou então a visitar hospitais, fazer visitas como pastor, além de pastorear a Igreja Assembleia de Deus lá em Lins, ele também ia fazer visitas para as pessoas doentes, nos hospitais, asilos, enfim, a vida dele era para isso. Ele adorava fazer isso. Então, eu vi que esse era o melhor presente que eu poderia dar para os meus pais. Porém, era 2004, julho, agosto, me falha a memória agora, um mês exato. E meu pai, então, eu dei um carro novo. Eu morava já em São José do Rio Preto e meus pais morando em Lins. E falei, pai, escolhe o carro. Ele veio numa semana, foi nas concessionárias, escolheu o carro novo, etc. Falei, bom, é esse aqui que eu quero. Falei, tá bom, então... Aí, semana que vem o seu carro vai estar pronto. Ele foi embora para Lins. Era 10h30 da manhã, numa terça-feira, eu estava na minha sala, lá em São José do Rio Preto, trabalhando. Meu pai, sem me avisar, o carro ficaria pronto na quarta-feira, tá? Olha o que é a ironia do destino, Bruno. O carro ficaria pronto na quarta. Meu pai pega o carro terça-feira de manhã com a minha mãe e vai para São José do Rio Preto para buscar o carro. 10h30 da manhã, ele chegando em José Bonifácio, que é uma cidadezinha bem próxima a São José do Rio Preto, uma carreta sai da sua mão de direção, invade a pista contrária e passa por cima do meu pai e da minha mãe, e eles nem sabem até hoje o que aconteceu. Então, o que o Semenzato, já ganhando dinheiro, se sentindo um empresário de sucesso, o que veio naquele momento na minha cabeça? Uma confusão que vocês não fazem ideia. Impossível administrar uma situação dessa. Por que o meu pai? Porque logo meu pai, que era pastor, Bruno, e eu aprendi desde criança, que os filhos de Deus são protegidos. Então eu comecei a questionar a minha fé naquele momento. De falar, meu Deus, mas cadê a proteção? E aí, na verdade, isso tudo me trouxe um aprendizado, me trouxe um novo momento para a minha vida. Bom, 6 meses de sofrimento, eu fiquei depressivo, eu tinha 37 anos, nessa depressão eu fui parar no Einstein, conheci a doutora Ana Andrei, que é a minha cardiologista até hoje, desde os 37 anos, e eu fui para a cama, entreguei o celular para a Samara, para minha mulher, e falei, nem notícia boa e nem notícia ruim eu quero receber mais. E achando que eu estava infartando, né? Aí o Einstein me vira no avesso aqui em São Paulo, e nada, não descobre. Por fim, a doutora Ana falou, já temos o seu diagnóstico, você está com depressão, você está sentindo a morte dos seus pais, que foi abrupta, não deu tempo de despedir, não deu tempo de falar, não deu tempo de fazer coisas grandiosas, ficaram alguns sonhos dele, como pescar em alto mar, algo tão simples, né? Pescar em alto mar, Fabiano, esse foi um sonho que eu não consegui realizar, não deu tempo. Mas Deus me deu a superação, eu voltei a acreditar,
né, na vida, voltei e cheguei a perguntar para a minha médica, será que um dia eu volto a ser como eu era? Ela falou, você vai voltar a ser muito melhor. E ali, graças a Deus, eu aos poucos me recompus, e com remédio inclusive, porque, né, era químico o problema e eu precisava tomar remédio naquele momento, e aí me recuperei, graças a Deus, com essa jornada linda pela frente aí, sonhando, né, multipliquei por 20 lá, mas eu quero agora multiplicar por 3, 4, e nos próximos 5, 6 anos, os meus ativos, né? Então eu acho que cheguei lá? Não cheguei ainda. Deus tem um plano infinito na vida da gente. O tamanho que a gente pode chegar é o tamanho do nosso sonho, é o tamanho do que a gente pode buscar. Mas isso você está apegado a dinheiro? Sinceramente, zero. Quem convive comigo, Malaquias, Fabiano, Bruno, agora um pouco mais, tal, sabe do meu desapego para as coisas materiais. Nenhum. Então, eu acho que essa é a minha história, essa é a mensagem, né, na verdade, que eu quis trazer para vocês hoje. Eu espero que essa história inspire vocês. E vamos abrir.